Bom, pessoal, já está gravando. A nossa aula, então, é de exercício de estequiometria. Eu até não mandei para vocês com antecedência, que é justamente para a gente fazer junto aqui, né? O pessoal questionou muito sobre dificuldades e pediu para a gente ter essa aula mesmo, que a gente já teria mesmo para correção. A nossa prova está focada em toda a matéria. Então, assim, tem uma questão ou duas questões de cálculo mais diretas do que a gente vai ver hoje. O resto da prova são questões discursivas, né? São 3 questões discursivas e as questões objetivas são de teoria. Então, assim, não tem... eu pesei essa matéria de estequiometria nos exercícios que vocês teriam que me enviar até amanhã, que eu abri aí, estendi o prazo até o dia 1º de outubro, na próxima quinta-feira. Mas a atividade foca na parte de estequiometria e a prova foca no restante. Tem 2 questões de estequiometria na prova só, mas questões mais diretas, tá? Então, ó, eu não mandei antes, que era justamente para a gente fazer junto. Vamos lá. Vou disponibilizar para vocês aqui. Eu trouxe 10 questões aqui para a gente fixar de padrão, assim, de questões que a gente pode encontrar e a gente vai fazendo junto. Tá disponível para vocês a tela? Sim. Sim? Então, vamos lá. Olha só, eu vou até deixar aqui. Bom, vamos lá, olha só. Primeiro são as questões de cálculo de massa molecular, de acordo com a massa atômica. Vocês estão com a tabela periódica? Todo mundo? Então, vamos lá. Ó, durante muito tempo, acreditou-se que os gases nobres eram muito instáveis, inertes, e, portanto, não poderiam existir compostos desses elementos químicos, como a gente viu em química geral, né? Os gases nobres têm dificuldade de reagirem com outros elementos, por terem o octeto completo, mas eles podem ter compostos formados aí, em exceção à regra do octeto, como a gente vai ver. Entretanto, essa concepção mudou quando, em 1962, na Universidade de British Columbia, no Canadá, o primeiro composto de gás nobre foi obtido pela reação entre o xenônio e o hexafluoreto de platina. Está aqui, os nomes são difíceis, mas está aqui, ó, o xenônio e o hexafluoreto de platina. Estão vendo aí? Para cada... Bom, vamos lá. Primeiro, o que diz a teoria de Lavoisier? A lei de Lavoisier. Conservação de massa. Quantidade de massa de um lado é quantidade de massa do outro. Quantidade de massa de reagente é igual a quantidade de massa de produto, né? Então, para cada mol de xenônio, que está aqui, que reage completamente, a massa do produto formado na reação esse é o produto, né? Em gramas. Então, vamos lá? Bom, mol, a gente tem aqui, ó, a equação está balanceada, 1 para 1, 1 para 1, e 6 flúor, peraí que isso aqui ficou, deixa eu até fazer direitinho aqui, né? 6 flúor para 6 flúor. Então, como que eu descubro a massa? Eu tenho aqui, olha só, a massa do xenônio, a massa da platina e a massa do flúor. Como que eu descubro, então, a massa desse composto aqui? Para cada mol de xenônio, que está aqui, que reage completamente, qual seria a massa do produto formado na reação em gramas? Vamos fazer? Peguem aí as canetas aí, os lápis, vamos lá. Primeira coisa que você tem que fazer, o produto é isso tudo aqui, né? É o composto formado aqui, que seria o hexafluoreto de platina, é o reagente, xenônio é reagente, e nós temos aqui no final o produto formado. Qual vocês marcariam? Vou dar um tempinho aí para vocês fazerem. A massa na tabela periódica de vocês está aí, mas vocês têm as massas também que estão aqui, ó. Letra E, como é que vocês fariam aqui, ó? Eu tenho um xenônio. Então, olha só. O xenônio, ele já me disse aqui que a massa é 131. Mas
A massa da platina, eu tenho uma platina que pesa 195. Né? Platina pesa 195. E eu tenho a massa do flúor que pesa 19. Mas quantos flúor eu tenho? Eu tenho 6 flúor. Isso é a massa do produto. Isso é a massa do reagente. Mas a massa do produto vai ser a mesma coisa, né? Então, isso aqui eu posso chamar de massa dos reagentes, que vai ser também igual à massa dos produtos. Então, vamos lá? Quanto que vai dar aí? Vamos ver, 119 vezes 6 vai dar 114. Então, aqui eu vou ter, ó, de novo, 131 mais 195 mais 19 vezes 6 dá 114. Isso vai dar 114 mais 131 mais 195, 440 gramas. Alguém não conseguiu fazer? Algum de vocês não entendeu? Lembrem que eu estou falando do produto como um todo. Se eu tivesse vários produtos aqui, A mais B mais C, né? Aí eu teria que separar a massa deles ali individualmente, se tivesse pedido, né? Mas como aqui vai ser igual, então seria 440 gramas, que é a massa do reagente, que é a massa dos produtos. Então a nossa resposta certa seria letra E. Alguma dúvida? Ou ficou claro para todo mundo? Ficou claro? Eu vou salvando a resolução, que aí depois eu coloco para vocês lá. Somente, na verdade, eu vou até salvar separado. Eu ponho com resolução e sem resolução. Ó, eu vou salvar esse arquivo aqui como resolução. Que aí, quem quiser fazer sem, depois, esses com resolução e o outro é o original. Né? Vamos à próxima, então. Esse aqui foi tranquilo, né? Questão aí da FUVEST, ó. O alumínio, que está aqui, é obtido pela eletrólise da bauxita. Nessa eletrólise ocorre a formação de oxigênio que reage com um dos eletrodos de carbono utilizados no processo. A equação não balanceada representa o processo global E. Então, essa equação aqui já diz que está não balanceada, ou seja, o que nós vamos fazer é balancear, que representa o processo global E. Primeiro, vamos fazer o balanceamento. A primeira coisa que a gente tem que fazer é balancear. Ok? Quem faz esse balanceamento aí? Estão fazendo? Um tempinho para a gente fazer o balanceamento aí. Vou dar um tempinho para vocês. Fizeram? Conseguiram balancear? Observem aqui, ó. Deste lado, eu tenho 2 alumínio. Deste lado, eu tenho só 1. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é dobrar o alumínio. 2 alumínios aqui, 2 alumínios aqui. Vamos para o carbono. A gente sempre deixa o oxigênio e o hidrogênio para o final, viu, pessoal? Vamos aqui. Quantos que eu tenho aqui? Eu tenho um carbono. E aqui eu tenho exatamente um carbono. Mas eu tenho 2 oxigênios e aqui eu tenho 3. Então, 3 oxigênios para 2, não dá para eu colocar um número que vai multiplicar somente 1. Então, eu vou ter que fazer o seguinte. Se eu multiplicar aqui por 2, eu vou ter 6 oxigênios. Isso que é balanceamento por tentativa, né? Porque a gente vai colocando. Eu coloquei aqui 2
Então, esse 2 vai multiplicar tudo. Eu tenho 3, eu vou estar com 6, ó. Eu tinha 3 oxigênios. Multipliquei toda a molécula por 2, eu vou ter 6 oxigênios. Aí dá para eu pôr um 3 aqui e ficar com 6 oxigênios. Mas aí eu fiz uma pequena alteração, que olha só. Eu acabei colocando 2 na frente do alumínio e fiquei com 4 alumínios. Simples, eu venho aqui e altero aqui. 4 alumínios. E eu fiquei com 3 carbonos por causa da multiplicação que eu fiz aqui. E eu coloco aqui os 3. Tá balanceado agora? Sim, né? Observe. 4 alumínios, 4 alumínios. 6 oxigênios, 6 oxigênios. 3 carbonos, 3 carbonos. Balanceou. Ok? Então, está perguntando o seguinte. Para 2 mols de trióxido de alumínio, que é o que está aqui, né, que é o óxido de alumínio, que é o único formado, porque o alumínio vai ter esse NOx 3 só, né? Quantos mols de gás carbônico e de alumínio, respectivamente, são produzidos nesse processo? Então, ó, quantos mols de CO2? Quantos mols de alumínio? Com balanceamento é o que você descobriu. São os seus coeficientes estequiométricos. Para facilitar, né, porque a equação ela apresenta mesmo, começa com 2 aqui, né? Como ela já começa com 2 aqui mesmo, ó, 2 mols, é exatamente os 2 mols que você tem aqui. Então, gás carbônico, eu vou ter 3 mols. Deus. E alumínio eu vou ter 4 mols. Beleza? Dúvida? Tá tranquilo, pessoal? Sim. Tranquilo, né? Aqui, primeira. Essa primeira questão aqui, ela fala sobre... Vou até escrever isso aqui para vocês. Essa primeira questão, ela fala sobre a conservação de massa. É a lei de Lavoisier. Lei da conservação de massa. E aí, nos lembra do Lavoisier. Ok? Essa questão aqui, a nossa próxima questão, que foi essa que a gente viu aqui agora. A próxima, essa aqui, por um acaso, é balanceamento por tentativa. Beleza? Vamos para a terceira. Considere uma vela composta... Considere uma vela composta de um hidrocarboneto de fórmula C22H46, cuja combustão completa libera apenas gás carbônico e água. Pode-se concluir corretamente que na combustão completa de 1 mol desse hidrocarboneto, as quantidades de matéria produzidas são em mol respectivamente igual a... Faltou uma palavrinha aqui, né? Mas a gente descobre o que é. Eu coloco para vocês. Primeira coisa que tem que fazer é a equação que ele pediu. C22H46. Esse é o hidrocarboneto, né? Ele vai ser decomposto, do jeito que está escrito ali, né? Em
gás carbônico. E água. Então, vamos ver o que vai acontecer com isso aqui. Isso é o que formou, né? Então, tá aqui a equação. Tá perguntando o seguinte. Quantidades de matéria. E a segunda aqui deve ser de carbono. Vamos ver lá. São. Quantos carbonos eu tenho aqui? 22. Aqui eu tenho 1. Então, combustão. Fala aqui de combustão. Então, eu tenho que reagir isso aqui com oxigênio. Faltou aqui a gente reagir com oxigênio. Essa é a equação, então. Temos que fazer agora a reação com o oxigênio disso aqui. Quantos carbonos eu tenho desse lado? 22. Do outro eu tenho 1. Se eu pôr 22 aqui, eu vou ficar com exatos 22 carbonos desse lado, 22 carbonos daquele outro. Como eu disse, hidrogênio e deixa o oxigênio, vamos deixar o oxigênio no final. 46 é só eu multiplicar por 23, que aí eu vou ter 23 vezes 2, 46. E agora é só eu colocar aqui, vamos torcer para dar um número par de oxigênios, para facilitar para mim aqui, ó, né? Senão vou ter que sair multiplicando tudo depois de novo. Eu tenho aqui 22 vezes 2, eu tenho 44 oxigênios aqui, e aqui eu vou ter 23. Então, eu tenho 67 oxigênios. Então, como está falando, a questão está pedindo 1 mol, porque aqui eu teria que multiplicar tudo por... Eu teria que dobrar aqui tudo. Vocês estão entendendo? Olha só. Pra vocês verem como que vai ficar isso. Em vez de 22, seria 44. Em vez de 23, estou multiplicando tudo por 2. Proporção direta, né? Seria 46. Aí eu teria o seguinte. 44 vezes 2 oxigênios aqui, ó. Eu teria 88 oxigênios aqui, mais 46, que seriam 134 oxigênios desse lado aqui, ó. Eu tenho 44 carbonos e tenho 134 oxigênios. E quantos hidrogênios eu tenho? 46 vezes 2. 92 hidrogênios desse lado. Agora nós vamos ter que fazer a mesma coisa do lado de lá. Se eu tenho 44 carbonos, eu tenho que multiplicar aqui por 2. Vou ter 44. Vou ter quantos oxigênios? 92. E aí, se eu tenho 134 oxigênios, 134 dividido pelo 2 aqui, ó, eu vou ter 67 aqui. Entenderam? Eu vou ter também 44 carbonos, 134 oxigênios e 92 hidrogênios, do mesmo modo. Ok? Balanceou. Só que a equação está falando o seguinte, eu tô trabalhando com 2 mols, ó. A equação pergunta para 1 mol desse hidrocarboneto. O balanceamento nos levou a multiplicar a equação dobrada por 2. Essa que é a pegadinha da questão. Então, se eu vou dividir tudo por 2...
Como que eu vou ter isso aqui? 22 carbonos. 67 oxigênios. A gente só fez isso porque a gente não fica com o número quebrado aqui, senão a gente teria que colocar um número dividido por 2 aqui, né? 92 vai dar 46 hidrogênios, que é o mesmo número que eu tenho do lado de lá. Então, a pergunta é: quantidade de matéria, a gente vai ter que fazer um somatório, né? Seria essa mesma equação. Deixa eu repetir essa equação para vocês aqui do jeito que ela ficaria. Ela ficaria toda assim. Ela ficaria toda dividida por 2. Onde é 1, onde é 2 viraria 1. Onde é 67, eu vou ter que dividir por 2. Ficaria 67 meios. É estranho, né? Mas é o que o exercício está pedindo. 44 ficaria 22, 46 ficaria 23. A pergunta é a seguinte: as quantidades de matéria de CO2 é o que está faltando aqui, ó. CO2 e água. É isso mesmo. Depois eu vou corrigir lá na questão para vocês. CO2 e água. Como que ficaria, então? A quantidade de CO2 seria 22. A quantidade de água seria 23. Então, a resposta certa seria a letra C, que é o 22 aqui, coeficiente estequiométrico daqui, e o 23 aqui, coeficiente estequiométrico daqui. Alguma dúvida? Ficou confuso? Ou vocês entenderam? Então, vamos para a próxima. Balanceamento também por mesma coisa aqui. Mesma coisa, balanceamento por tentativa. Mesma coisa da questão anterior. Um pouquinho mais de raciocínio, mas nada difícil. Questão 4. Considere uma amostra laboratorial de 0,43 gramas de Mendeleévio. O número de átomos presente nessa amostra equivale a... Bom, o que nós temos sobre Avogadro? 1 mol é igual a 6,0... Vou deixar assim, né? Porque ele está pedindo vezes 10 elevado a 23. Isso é o que Avogadro diz, né? O número de Avogadro. 6 vezes 10 é 23. Moléculas, átomos. Aqui está falando de átomo, então vamos manter o que a atividade está pedindo. Bom, quem está com a tabela periódica aí, me fala qual a massa atômica do Mendeleévio. Qual que é? Vocês estão com a tabela? 258. 258. Vocês estão com a tabela aí, né? 258 gramas por mol. Então, olha só. Em 1 mol,
a gente vai ter 258 gramas. Quantos mols a gente vai ter em 0,43 gramas, que é o que o exercício está pedindo. Faz uma regra de 3, né? Vocês vão ter que fazer regra de 3 aqui, mas uma regra de 3 direta. Quanto que vai dar o x? Alguém fez aí? 258x, multiplica cruzado, é igual a 0,43 gramas. X vai ser igual a 0,43 dividido por 258. X vai ser igual a 0,43 dividido 258. E vai dar o número 0,0016. Mol. Acabou? Ainda não, porque a gente sabe que ele não pediu mol. Se a pergunta fosse mol, ele quer saber número de átomos. Então, agora que vai entrar o Avogadro na nossa história. Ok, nós vamos fazer o seguinte. Vou colocar mais uma caixinha aqui. Olha só. 1 mol é 6,02 vezes 10 elevado a 23. Não é isso que a gente viu lá? Como a gente está falando de átomos, vão ser os átomos que estão pedindo aí no exercício. Só que eu quero saber quanto que isso é para 0,0016 mol. Equivale a x. Vou chamar de y aqui, porque eu já chamei o outro de x lá. Então, y vai ser igual a, multiplicação cruzada, a mesma coisa, 6,02 vezes 0,0016, que vai dar 0,0096, aproximadamente 1. É por isso que lá está redondo, tá vendo? Não tem um número na frente, porque é aproximadamente 1. Vezes 10 elevado... Seria 23. Seria 23. Mas a gente não deixa... A gente converte isso, né? A gente não costuma deixar notação, né? E na potência de 10 com número menor ou maior, né? Menor do que 1 ou maior do que 10. Então, vamos lá. Se eu aumentar os zeros, se eu arredondar do jeito que o exercício está pedindo, vai ficar assim, ó. Se eu aumentar uma vírgula para cá, aqui passa para 10 a 24. Se eu aumentar uma vírgula para cá, aqui passa para 10 a 25. Não é isso mesmo? Todo mundo concorda? Certinho? Estão entendendo ou não? Eu vou aumentando, ó. Aumenta um zero aqui. Vou fazer o arredondamento primeiro para vocês. Para eu transformar isso aqui em 1, tá? Vou fazer o arredondamento ali, ó. Seria 0,01, né? Esse 6 faz isso aqui virar 10. Esse é o arredondamento. Então, para chegar onde a gente quer, se eu passar o zero para aqui, fica 10 a 24. Se eu passar a vírgula para aqui, 10 a 24. Se eu passar a vírgula para aqui, 10 a 25. Ficaria 1 vezes 10 elevado a 25, que é
o arredondamento que foi feito pela questão para a gente marcar a resposta D. Vocês conseguiram fazer? Todo mundo fez? E no final, é lógico, a gente tem que colocar... Aqui eu estou falando de átomos. Alguém não entendeu? Ou todo mundo entendeu? Tranquilo, né? Então vamos para a próxima. 5. No dicloroisocianurato de sódio, tá aqui para vocês toda essa confusão desse nome aí. Tem massa, né? Você vai ter que calcular a massa de todos aqui. Você tem a tabela periódica em mãos, então isso não é muito difícil para vocês fazerem. Porcentagem de cloro aproximadamente igual a. Então vamos lá. Primeiro é a massa total. Tá aqui as massas, então vamos lá. Primeiro. Cálculo a massa molecular. Tá aqui o danado do composto, enorme, né? Quanto vale o carbono? 12. Então vai ser, vou fazer aqui, ó. Vai ser 12 vezes 3 mais oxigênio, 16. Quantos oxigênios eu tenho? 3. Mais. Quanto sódio eu tenho? 1. Quantas vezes eu vou multiplicar ele? Não, mentira. Tô faltando nitrogênio ainda. Passar na frente não, vamos na ordem. 3 nitrogênios, que valem cada um 14, mais um sódio, que vale cada um aí 23, mais 2 cloros, que valem cada um 35,5. 12 vezes 3, 36. 16 vezes 3, 48. 14 vezes 3, 42. 23 mais 35,5 vezes 2, 71. Então, a massa molecular, no final, vai ser 36 mais 48 mais 23 mais 42 mais 71. 220 gramas por mol. Ok? Tá aí. Essa é a massa molecular. Beleza? Esse cálculo é simples, né? Todo mundo sabe fazer, né? Agora, cálculo porcentagem de cloro. Tranquilo também, né? Porque vai ficar da seguinte maneira aqui, ó. Se toda a massa, que é 220 gramas, equivalem a 100%, quanto que é a massa só de cloro? 71. Essa, eu quero saber quanto que essa massa representa em porcentagem nessa total. Então, isso aqui é 100%. E 71 gramas é quanto? X. Faça a multiplicação cruzada, regra de 3. Eu vou ter que... Para quem não entende aí, né? 220x é igual a 71 vezes 100. 220x igual.
resposta vai ser em porcentagem no final, né, pessoal? Dividido por 220, eu vou ter aproximadamente 32,2%. Qual que é a minha resposta certa? Aproximadamente já está falando aqui, né? Então eu vou ter minha resposta certa, letra B. Ok? Vamos lá, vamos fazer mais. Dá pra gente fazer mais um aí. Vamos fazer o sexto. Parecido com aquela outra, né? Fosfogênio, que é CoCl2, é um gás venenoso. Quando inalado, reage com água nos pulmões para produzir ácido clorídrico, HCl, que causa graves danos pulmonares, levando finalmente à morte. Por causa disso, já foi até usado como gás de guerra. A equação química dessa reação é, tá aí CoCl2 mais H2O, formando CO2 mais 2HCl. Já está balanceada, né? 2, está tudo balanceado. Se uma pessoa inalar 198 miligramas de fosfogênio, a massa de ácido clorídrico em gramas que se formará no pulmão é igual a... Boa pergunta, vamos lá. Primeiro, massa de fosfogênio e a gente vai ter a de cloro. Então, a gente tem que pensar o seguinte. Para uma quantidade de fosfogênio aqui, eu tenho a formação dessa quantidade de cloro. Então, vamos lá. Tabela periódica. Carbono, 12. Oxigênio, 16. Cloro, 35,5. Vezes 2, 71, né? A gente viu lá no outro exercício. Então, vai dar 12 mais 16 mais 71, 99 gramas por mol. Fosfogênio. HCl vai ser dobrado, né? Então, vai ser 2 vezes o H, que vale 1, mais o Cl, que vale 35,5. Então, eu vou ter 35,5 mais 1 vezes 2, 73. Então, ó, para essa quantidade de cloro, de fosfogênio, eu formo essa quantidade de HCl. Então, se eu tiver 198 miligramas desse, para não ficar confuso para vocês aqui, eu vou repetir isso aqui, ó. Para essa quantidade em gramas de fosfogênio, eu tenho essa quantidade em grama de cloro. É o que está aqui. Eu quero saber para 198 miligramas desse. Quantos miligramas? Só que eu caio em gramas, né? Olha só. Ele dá aqui, só uma pegadinha. Ele dá aqui, olha, a unidade. Ele dá essa unidade em miligramas. E daí pede em grama depois. Depois de pronto, a gente vai ter que transformar. Aqui vai ser X. Que vai sair em miligramas também. Né? Depois a gente tem que fazer a transformação. Vamos fazer o cálculo. 198 vezes 73. Dividido por 99. A resposta é 146 miligramas, que é igual a 1,46 vezes 10 a menos 1 gramas. Porque, né? Por quê? Ó, miligrama para grama,
a gente vai dividir por 1000. Então, é 146 dividido por 1000, para eu transformar grama em miligrama. Vai dar isso aí. Ok? Beleza? Uma dúvida? Nossa hora deu, né? Beleza, então? Então tá jóia, pessoal. Vou deixar a aula lá para vocês. Tem mais 2 exercícios aqui, mas eles estão resolvidos, tá? Deem uma olhadinha neles depois lá também. Vou deixar o slide para vocês também, tá bom? Boa prova, até mais tarde aí para vocês. Até a próxima aula, viu? Obrigada, boa noite. Boa noite.